da Associação Nacional pela Legítima Defesa. Será uma palestra sobre a Revolução Cultural, o governo Bolsonaro e a legítima defesa, do deputado Eduardo Bolsonaro e o coronel Paes de Lira. Eu convido para a composição da mesa. Vou me apresentar, eu sou Nelson Barreto, jornalista da revista Catolicismo. Convido para a composição da mesa Dr. Adolfo Lindenberg, presidente do IPCO, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O príncipe imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O coronel Jairo Paes de Lira, presidente da Associação Nacional pela Legítima Defesa. É brasileiro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Deputado Gil Diniz, acho que ainda não está presente. Gil Diniz, deputado estadual aqui. Aquelas pessoas que estão acostumadas a virem os vários eventos, devido aos compromissos que o deputado Eduardo Bolsonaro tem após essa palestra, hoje não haverá tempo para as perguntas. Mas o deputado disponibilizou o e-mail do seu gabinete, eduardobolsonaro.brasil @gmail.com, aqueles que depois quiserem mandar as perguntas com um tempo suficiente. Não é esse o nome? Bem, queríamos destacar aqui a presença do cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Sir Brian Chamberlain. Também do Sr. Marcelo Agope Abriquian, representando Dom Paulo Hakimian, é o exarca apostólico armênio de toda a América Latina, católico apostólico. Também aqui o coronel Ronaldo Miguel Vieira, subcomandante do Comando M1, representando o coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor Jorge Kevork Kalederian, representando o deputado estadual Danilo Balas. Vou pedir agora ao Dr. Adolfo Lindenberg que abra a sessão. Sua Alteza, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Capitão Paes de Lira, Jairo Paes de Lira,
deputado Eduardo Bolsonaro, senhores deputados, autoridades militares e outras autoridades aqui presentes. Um homem público, um político, marca sua presença no cenário nacional e, digamos mesmo, na história do país, na medida em que orientar suas promessas feitas por ele à nação e na medida de sua coragem e coerência ao enfrentar seus inimigos. E, sobretudo, na medida em que defender os valores da sociedade ocidental e cristã. O capitão Eduardo Bolsonaro é esse personagem. O coronel Campos já é um amigo nosso de muito tempo. Eu acredito que a maioria dos senhores já devem ter ouvido ele falar aqui. E ele vai auxiliar a dirigir essa reunião também, pelo fato de ser presidente da Associação em prol da defesa de legítima defesa. Então, seu Eduardo. É uma saudação inicial ou... Ah, é? Então vamos lá. Quanto tempo que eu tenho, presidente? Ah, é? Posso ficar ali na frente aqui? É que eu gosto de falar andando. Tá bom. Tá bom daqui, ó. Pronto. Se não for dar microfone. Primeiro, muito obrigado aos senhores terem aberto as portas dessa casa para uma pessoa tão jovem. Pode ter certeza falar para um público selecionado. Agradeço, presidente, a Dom Bertrand, Gil Diniz, Coronel Paz de Lira, Navarro, todos que estão aqui, essa simpatia dos senhores. O meu contato mais próximo é com Bidueira. Cadê ele? Estivemos algumas vezes juntos já em Brasília. A gente agradece o convite intermediado pelo senhor para estar aqui hoje. Meus caros, eu sempre abro assim, né? Eu falo andando porque eu sou meio inquieto, eu gosto de falar no telefone também andando para lá e para cá. Espero que não incomode os senhores, né? A gente está aqui para falar sobre armas. Eu sei que tem muita gente que falaria muito melhor do que eu, mas hoje em dia nós temos uma posição de destaque devido à votação, devido ao cargo que o meu pai ocupa, pela presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, agora também um trabalho bem suave, bem tranquilo, que é ser presidente do PSL aqui em São Paulo. São só 645 municípios, todos eles bem tranquilos. Mas vamos lá, né? Quem quer faz, quem não quer arranja desculpa, né? Assim? Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha botado o nome da história que tenha tido uma vida fácil, uma vida tranquila. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu vou fazer uma introdução e depois acho que o Coronel Paz de Lira pode aprofundar com maior expertise. O que aconteceu no Brasil de algumas décadas para cá? Porque é o seguinte, o armamento é só uma pontinha de um processo que um amigo meu fala, né? Um processo de... Acho que não é ofensivo, não. As senhoras podem ver. É o processo de acadelamento da sociedade. É a transferência da responsabilidade que é sua para os outros. Como se fosse papel do governo defender todas as pessoas. Não é papel da polícia defender a sua casa quando um bandido entra lá. Obviamente, ela vai ser acionada, ela vai fazer o melhor de si, mas quanto tempo que demora para a polícia chegar até a nossa casa? Dá tempo de fazer muita coisa, dá tempo de matar uma família. Então, quando alguém entra na sua casa, a primeira pessoa responsável a dar o combate é você mesmo. E por que é que o governo tem interesse em desarmar o cidadão?
Se nós olharmos na história, quem é que desarmou o cidadão? Vamos lá aos maiores democratas da história. Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Hitler, Fidel Castro, o nosso amigo agora Chávez, né? E agora o Maduro, Lula, outro democrata também, né? Reconhecidamente democrata. Ele só quer democratizar a mídia, tá? Ele não quer botar aqui uma mídia que seja favorável a ele, não. Então, meus caros, a história comprova a intenção daqueles que querem tirar a arma de nós. E eu garanto para vocês, sou policial federal, o meu cérebro não cresce mais do que o dos senhores quando a gente faz academia de polícia, tá? Continua do mesmo tamanho. E é muito mais complicado você aprender a dirigir um carro do que utilizar uma arma de fogo. Ou será que ninguém nunca viu aqui no YouTube um moleque segurando uma arma que ele mal consegue carregar e dando tiro a esmo? Uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Então, nesse processo, em 97, a FHC deu o primeiro passo a favor do desarmamento, e em 2003, o Lula jogou a pá de cal, quando, no auge do mensalão, aprovou o Estatuto do Desarmamento, que foi publicado 23 de dezembro, ou seja, perto do Natal, uma data em que vocês, a sociedade toda, eu também, muito mais preocupado em falar com a minha avó, ver o que vai ter na ceia de Natal, ou uma viagem do Réveillon. E para piorar, em 2005, fizeram um referendo, na certeza que iriam ganhar aquele referendo. Gastaram, as cifras variam, mas gastaram milhões de reais para fazê-lo, reduziram, prezada Sonaira, o tempo de propaganda, para que não desse a chance do contraditório, e nas pesquisas que faziam, Benê Barbosa fala muito bem isso, né? Iam numa comunidade dominada pelo tráfico, chegavam lá, né? Falavam para uma senhora, olha, conta um pouquinho da história da senhora. Aí a senhora falava, né, uma história, você conhece, a senhora tem alguém que já morreu pelo tráfico de drogas? Ah, tenho, meu sobrinho. E a senhora então gostaria que houvesse uma lei de desarmamento? Aí é óbvio que a senhora lá respondia que sim, ou o senhor, imaginando que as armas que seriam retiradas seriam as armas dos criminosos. Eu fico cansado às vezes de discutir essa pauta, e vira e mexe tem algum projeto no Congresso, vamos criminalizar agora com uma prisão de 30 anos para quem carrega fuzil, vamos criminalizar agora quem é pego acima de uma arma com calibre 9mm agora vai pegar o dobro da pena, e eles juram que isso daí vai melhorar a segurança pública. O que a gente tem acompanhado praticamente desde a Constituição de 88 até hoje? É um aumento do número de homicídios. Se aqui fosse um país maduro e decente, tivesse uma classe política intelectualmente honesta, nós poderíamos muito bem experimentar uma nova política e, se ela não desse certo, nós retornaríamos ao status quo, voltaríamos atrás. Mas no Brasil não. O cara aprovou o desarmamento com os mensaleiros, perdeu no referendo, não tem argumento histórico e ainda tem a cara de pau de virar público para dizer que não, salvamos 120 mil vidas, salvamos 160 mil vidas. Sabe por quê? O brasileiro morre tanto e a gente morre igual cerdo, igual porco, em qualquer sinaleira, em qualquer farol, por conta do celular? É por uma coisa bem simples que qualquer policial sabe. O bandido, ele só respeita o que ele teme. Essa curva de homicídio, sabe por que é? É porque se você cometer um crime, sabe o que acontece? Ele tem advogado de graça de direitos humanos, a regra é responder em liberdade, tem tornozeleira eletrônica, tem prisão domiciliar. Se for condenado, calma, tem sursi processual, tem progressão de regime com 1/6 de cumprida a pena. Se for um crime muito ruim e hediondo, são 3/5, 2/5, né? 3/5 é o reincidente em crime hediondo. E aí a criança cresce com aquilo, o tráfico rolando ali na casa dela, né? O tráfico que a gente sabe que depois empresta arma para o sequestrador, para assaltante de banco, etc. Olha para o pai ganhando um salário mínimo, ganhando R$2.000, vai pensar, eu vou fazer isso?
Para ganhar R$2.000 por mês? Por quê? Porque a família está tão destruída que não conseguiu incutir nele os valores corretos de uma vida decente, que são os valores judaico-cristãos. Isso pouco importa se você é ateu. A nossa sociedade cresceu embasada com valores judaico-cristãos. Eu peguei um empréstimo agora, todo mundo já vai saber, mas peguei empréstimo agora, eu estou falando porque vai sair na Luciana Gimenez, eu falei a mesma coisa. Né? Eu vou me casar, e eu peguei um empréstimo para me casar, porque eu não consegui vender meu carro ainda. Já comecei bem, né? É que a lua de mel vai ser cara também. Mas enfim, por que eu não pego a minha arma, boto na cabeça de alguém no sinal e roubo o carrão dele para levar para algum lugar para o desmanche? Eu tenho a arma, eu tenho o desejo. Por que eu não faço isso? Porque meus pais me criaram ensinando a não roubar. Não roubarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Está soando familiar? Não está lembrando do Êxodo 20? Não está lembrando da Bíblia? É isso que é a nossa sociedade judaico-cristã. E o que os nossos opositores querem? Eles querem destruir, esculachar com a família, esculachar com a igreja, falar que todo pastor é estelionatário, que todo padre é pedófilo. Para quê? Para que você não siga mais o seu sacerdote. Quando você não segue mais o sacerdote, você fica uma presa livre para o seu professor doutrinador, para uma imprensa que quer dizer para você que o problema do Brasil nas escolas é a ideologia de gênero, que ir para a faculdade nu ou defecar na foto de político em praça pública é um protesto e não uma nojeira sem tamanho. No dia que você conseguir quebrar todos os paradigmas da nossa sociedade, que você conseguir desconstruir toda a construção milenar dos valores judaico-cristãos, da filosofia grega, do direito romano, aí você vai conseguir ter o paraíso socialista, onde todos são iguais, exceto por uma casta muito privilegiada. Ou vocês acham que os filhos do Lula estão passando fome? Ou vocês acham que a família Castro passa fome em Cuba? Ou vocês acham que o Maduro e os seus colegas passam fome na Venezuela? Acho que o único gordo da Venezuela é o Maduro, né? A gente foi na fronteira agora lá, é claro, né? Isso aí foi uma piada, mas a situação lá é bem triste. Então percebam que o desarmamento é só uma ponta no processo de dominação. Desarmamento nunca teve nada a ver com segurança pública. O Jair Bolsonaro editou esse decreto agora, não é para que a gente melhore a segurança pública, é para que a gente tenha direito à nossa legítima defesa, para que a gente possa escolher se alguém entrar na sua casa, ou se algum criminoso cruzar o seu caminho com uma arma, você possa dar uma pronta resposta. E eu sei quem é que não tem o preparo para ter uma arma de fogo, é o bandido. Ele não fez crime, ele não fez curso, ele não fez prova psicológica, ele não respeita a idade mínima. É isso que ele quer propiciar. Obviamente, há um efeito reflexo disso na segurança pública. Porque quando se aprovou o desarmamento, vamos fazer um exercício aqui. Imagina agora, todo respeito aos senhores, imaginemos agora que nós somos bandidos. Perfeito? Você não tem salário, você ganha a tua vida roubando os outros. Você leu o jornal, aprovado o Estatuto do Desarmamento. Você ficou feliz ou ficou triste? Será que vai melhorar a sua atividade criminosa? Os acidentes de trabalho vão reduzir, né? Agora você imagina, abre a capa do jornal e está lá, presidente assina decreto flexibilizando o porte de arma e dando acesso maior às armas de fogo. Opa! Vamos começar a pensar um pouquinho, né? É 380, 40, 9, 45. Essa questão estúpida de calibre, que vem desde 1932. 32 não, né? Um pouco depois. Mas nos anos 30, tempo Vargas. Sabe por que existe? Eu não vou ser tão longo, não. Eu não vou exaurir tudo aqui, não, Coronel Paz de Lira. Até porque eu não tenho conhecimento tão grandioso quanto o do senhor. Sabe quando é que surgiu a questão da diferenciação de calibre, que em outros países não existe? Em 1932, os senhores bem conhecem, ocorreu a Revolução Constitucionalista.
onde em São Paulo, homens honrados que não baixaram a cabeça para um ditador se rebelaram. Depois de alguns meses de guerra, acabaram sendo derrotados militarmente pela tropa federal, mas não derrotados em suas ideias, tanto que 2 anos depois veio a Constituição. Vargas, para conter as forças públicas e para conter a sociedade, fez essa diferenciação entre calibre restrito e calibre permitido. É por isso que tem. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, prezado cônsul, o americano não entende como que aqui no Brasil você pode ter uma arma calibre 12, uma shotgun 12, mas não pode ter um 5.56. Que parece que é a arma do demônio, né? Você dá um tiro com 5.56. 5.56 é um fuzil, é um R15, que pode ter vários calibres. Parece que capota a fusquinha, né? Você bota 10 pessoas enfileiradas com um tiro só, você mata as 10. Então, já indo um pouquinho para o encerramento. O que o governo está fazendo hoje em dia nada mais é do que resgatando a história, está provando que não é um governo autoritário, um governo que não tem medo da sociedade, um governo que não quer que aconteça com o Brasil, o que acontece hoje na Venezuela, que desde 2012 tem uma regra fortíssima de desarmamento, é proibido a comercialização de armas de fogo, mas as milícias todas estão armadas. E não está fazendo nada mais do que o óbvio e aquilo que é prometido na campanha. Eu sei que é uma exceção aqui no Brasil, político cumprir promessa de campanha. Em uma terra onde é dominado por mentira, quem fala a verdade é revolucionário, não é assim? Mas a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa que os senhores esclareçam os seus familiares, esclareçam nas redes sociais enquanto ainda são livres, né? Cada vez menos, mas que esclareçam os outros. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro só tem o apoio de vocês, praticamente. Ele não foi eleito através de um movimento da grande imprensa, ele não foi eleito através de um movimento dos partidos, pelo contrário. Ele sempre foi o quê? Chacota. Aí quando começou a ameaçar, começaram a fuzilar ele. É a mesma coisa que o Trump sofria lá nos Estados Unidos. E depois, quando ele venceu, agora é o fogo intenso. Se esse governo der errado, sabem quem é que vai voltar? Será que esse é o Brasil que nós queremos? Eu sei que nós podemos ter as nossas divergências. Isso é natural. Aqui é um país democrático. Eu não espero que eu vá concordar com todo mundo sempre. Às vezes eu não concordo nem com meu pai. Ele é palmeirense, eu sou botafoguense, para começar. E eu ouvi na Jovem Pan, prefiro não falar o nome do locutor, mas vocês devem conhecer, né? Um grande amigo do Olavo de Carvalho também, esse locutor. Locutor, né? Comentarista, enfim, jornalista, sei lá, ele era historiador, você achava que ele falava uma coisa do regime militar, depois ele disse tudo ao contrário, só para dar porrada no Bolsonaro, enfim. Ele mesmo dá conta de se descredibilizar, né? Por isso que eu nem respondo muito. Eu acho que eu nunca o respondi na vida, né? Mas vamos lá. Estava me criticando falando que eu tinha dito que no governo Bolsonaro, os ministros têm que seguir a linha do Bolsonaro. Que não há espaço, ou segue a linha do Bolsonaro ou está fora. É óbvio. Ah, Eduardo, mas você não é democrático? Sou. Lugar para você debater as coisas é no Congresso Nacional. Na presidência existe uma hierarquia, o presidente e todo mundo abaixo. Ou será que alguém aqui não sabe que o presidente, durante a campanha, estava falando que ia mudar a lei de armas? Ele mudou um decreto, gente. Falta o Congresso botar na lei. Porque se amanhã voltar um outro presidente desarmamentista, ele muda da noite para o dia, acabou. Essa felicidade que a gente está tendo nesse momento vai virar tristeza. Então é para isso daí que eu presto atenção. Eu preciso, né, não atenção, do apoio dos senhores, para que a gente continue levando adiante essas pautas. Existem diversas outras pautas que eu poderia falar aqui, eu não vou falar, porque eu estou me atendendo aqui. A questão das armas, vou dar a oportunidade dos outros oradores também de falarem para contribuir, mas é basicamente isso. Esse celularzinho que elegeu a gente, prezado Lúcio Hoffmann, é essencial ainda hoje. Desculpa a notícia que eu vou trazer aqui, mas se vocês perderam amigos durante a campanha por defender o Bolsonaro,
Será que tem alguém aqui? Se alguém aqui tomou um gancho do Facebook por estar defendendo Jair Bolsonaro, não sei se aconteceu. Alguém já tomou gancho do Facebook? É um gancho democrático contra o discurso de ódio e contra a fake news, né? É impressionante. A imprensa, às vezes, e eu não generalizo nunca, tá? Se generalizar, eu, político, sou o primeiro a sofrer. Uma parte da imprensa. Eu lembro de uma notícia do jornal o Globo. Era assim, né? O Jair Bolsonaro chegou em Minas, subiu no carro de som e brincou, né? Olha, se eu for eleito, eu vou trazer até o mar aqui para Minas. Aí aquela risada dele, né? Ha, 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 ha. Jornal o Globo, pá! Jair Bolsonaro promete levar o mar a Minas. E o pior, sabe o que é? É que isso daí é feito para tentar dar a ideia de um candidato charlatão, que está enganando ignorantes. Olha o nível desse candidato, prometendo mar para Minas. Parece até o Paraguaçu nos anos 70. Enfim, isso daí é replicado em todos os outros meios de informação. E quando é desmentido, ou é uma notinha, ou só é desmentido no veículo original. Todos os demais ficam lá. E assim vão construindo uma versão, vão construindo como se fosse verdadeira, né? Uma notícia originalmente falsa. Se você tentar falar alguma coisa, eles te dão um gancho ou te punem exemplarmente para que você fique quieto e assim façam a espiral do silêncio. E então você não fala nada. E quando ninguém fala nada, todo mundo acha que, poxa, eu não estou falando nada, o Coronel Paz Lira não está falando nada, o Bidueira não está falando nada. Então é porque todo mundo concorda com isso que eu estou vendo aqui na Globo News, né? Que pedofilia não é crime. Pedofilia merece, o pedófilo merece tratamento, né, coitadinho. Vamos ter pena do pedófilo. Essas estratégias, elas só podem ser combatidas ou nas redes sociais, cada vez menos. Eu tenho 2 milhões e não sei quantos seguidores no Facebook, 2 milhões e não sei quanto no Instagram, 1,5 milhão no Twitter, e você posta alguma coisa, o alcance se atinge 20 mil pessoas. Para desconstruir isso, é que eu agradeço esse espaço aqui que nós estamos tendo, para poder falar um pouquinho que ser a favor da família, que ser a favor do armamento, que ser a favor das tradições, dos valores, isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de orgulho, é motivo que você conhece um pouquinho da história, que você está dando continuidade na evolução humana. Para você ser cool, você não precisa ser um rebelde que beija o coleguinha, que tem que bater palma quando passa uma pessoa diferente de você na rua. Você respeita ela, óbvio e claro. Agora, você precisa chamar a pessoa gorda de magra para não ser taxado de gordofóbico? É o que a gente está vivendo hoje, a ditadura do politicamente correto. Está aí o Danilo Gentili tomando processo para provar isso. Mas, meus caros, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu não entrei aqui na questão do decreto, porque eu preciso estudar um pouquinho mais ele, ainda não tive tempo de ler com profundidade, e certamente o Coronel Paz de Lira vai fazê-lo. Não é isso, Coronel? Eu estou jogando aqui a batata quente para ele. E vou aqui também para acompanhar um pouquinho, porque os demais oradores merecem o nosso respeito. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Agradecemos aqui as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, que bem explicou toda a campanha, é a chamada guerra psicológica, que é movida nos meios de comunicação e diante da opinião pública. Essa guerra que todos aqueles que batalham pelos os direitos da família, da propriedade, da tradição, conhecem há muito tempo, que a arma do comunismo é a arma da mentira e da deturpação das palavras das pessoas. Nesse sentido, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira
e também agora com a Associação Brasileira pela Legítima Defesa, promove esses encontros de esclarecimento e aprofundamento dessas doutrinas. Agradecemos constatar aqui também a presença do deputado estadual Adalberto Freitas. Muito obrigado. Bom. Vamos passar agora a palavra para o coronel Jairo Paz de Lira, presidente da Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Senhoras e senhores, boa noite. O objetivo e o propósito não era exatamente que eu fizesse uma palestra ou fosse co-palestrante do ilustre deputado Eduardo Bolsonaro. Não era isso. Era que eu enfeixasse talvez os comentários, tendo em vista a temática central da Revolução Cultural, e talvez direcionasse os trabalhos de perguntas que, infelizmente, por causa dos compromissos posteriores do deputado Eduardo Bolsonaro, é uma parte de que teremos de abrir mão. Agora, eu vou usar do privilégio de co-dirigente da mesa para fazer uma pergunta, sim, ao deputado Eduardo Bolsonaro, me permite. É uma pergunta muito importante, porque nós temos efetivamente, e ele me lançou aqui um desafio, não é? Ele me lançou o desafio de comentar o decreto presidencial número 9.785, de 7 de maio. O recente decreto que, na verdade, passou muito mais do que esperávamos a regulamentar completamente o estatuto, o amaldiçoado Estatuto do Desarmamento, cancelando, revogando o 5.123, que era o regulamento, e cancelando até mesmo o decreto presidencial de Bolsonaro, de janeiro deste ano, que chegamos até a criticar parcialmente com peso no coração. A minha pergunta, deputado Eduardo Bolsonaro, refere-se exatamente a esse intenso debate, se é que se pode chamar de debate, na verdade uma intensa pancadaria que se estabeleceu por parte de toda a grande mídia contra o decreto, contra todos os pontos do decreto, seja neste aspecto ou naquele, mas talvez focando principalmente no artigo 20 do decreto, que encontrou uma maneira, a nosso ver constitucional, de regulamentar a questão da comprovação, da demonstração de efetiva necessidade no caso de porte, indo até muito além do que pensávamos, porque não sabíamos, deputado Eduardo Bolsonaro, não chegamos a intuir que o presidente Bolsonaro iria no decreto a questão do porte. Pensamos que ficasse na questão da posse e na revogação e melhora de certos dispositivos do novo decreto que substituiu o R-105, portanto, para melhorar a situação, principalmente dos atiradores desportivos e dos caçadores e colecionadores, mas principalmente dos atiradores desportivos. Essa pancadaria toda já vem com noticiários, deputado Eduardo Bolsonaro, do seguinte tipo: não, o presidente Rodrigo Maia já foi a Bolsonaro e quer a mudança do decreto, porque ele entende, a assessoria da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia, obviamente presidente da Câmara dos Deputados, entende que há partes do decreto que são manifestamente inconstitucionais, e já sai com outra. A bancada evangélica fechou com a bancada de oposição e vai derrubar o decreto de Jair Bolsonaro por via de um projeto de decreto legislativo, que efetivamente é um mecanismo existente na legislação brasileira e particularmente no regimento interno da Câmara dos Deputados para questionar e suspender a validade de qualquer ato normativo, decretos presidenciais, inclusive. A nossa interpretação é de que essa grandiloquência de oposição não tem fundamento. Mas quem pode nos informar melhor nesse momento, sem dúvida, é Vossa Excelência. Pelo conhecimento, pela vivência,
pelo momento em que exerce o mandato parlamentar e pela sua importância no próprio Poder Executivo que é manifesta no país. Pedimos, então, que comente, nos informe e dê a sua opinião. Existe realmente força em algum movimento na Câmara dos Deputados para derrubar, ainda que parcialmente, o decreto do presidente Bolsonaro? Acho que agora foi. Pronto. Não sei se existe força, mas certamente eles vão tentar. Isso é um fato. Se o decreto anterior, que já era bem suave, e até o mesmo teceu algumas críticas, eles já estavam tentando entrar no STF, certamente, nesse agora, eles também tentarão. Caberá a nós a mobilização para que isso não seja feito. Caberá a nós pegar o parlamentar e lembrar dos 59 milhões de votos que teve o referendo de 2005, dos nossos anseios, da legítima defesa e etc. Eu só fico impressionado é que, determinadas vezes, eu nunca vi, né? Não, a assessoria da Câmara, que vai julgar aqui agora o decreto do presidente. Eu não vejo esse apetite quando é com o STF, atropelando o Congresso Nacional, legislando sobre aborto. Eu não vejo esse apetite quando o CNJ atropela o Congresso Nacional e faz uma lei, sim, sobre audiência de custódia, que é competência prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional, legislar sobre matéria processual penal. Isso me revolta também. Obrigado. Agora, mais uma vez, desculpe informar, o preço da liberdade é eterna vigilância. Muito bem. Então, atendendo ao seu desafio, vou fazer um sumário, porque evidentemente o decreto é muito longo, muito complexo, dos principais pontos positivos e até de algumas coisas que, em nosso entender, podem ser melhoradas no decreto, e não há problema nenhum em fazer uma crítica quando ela seja verdadeira, quando ela seja sincera, quando ela seja de aliados e ela seja construtiva e muito bem fundamentada. A maior polêmica, sem dúvida, é em torno do artigo 20. Por quê? Porque o artigo 20 estabeleceu uma forma de praticamente tornar automático o reconhecimento da efetiva necessidade nos casos de porte, que é sempre um problema muito mais sério do que a aquisição e a posse, por causa da disposição da lei. Para aquisição e posse, a lei fala de declarar efetiva necessidade. Para porte, não. Para porte, a lei fala demonstrar, ou seja, provar efetiva necessidade. E o que o presidente Bolsonaro encontrou? Um mecanismo regulamentador, a nosso ver, repito, constitucional, de fazer com que, em certas circunstâncias e para certas categorias profissionais ou funcionais do Estado, essa efetiva necessidade seja automaticamente reconhecida, com imposição, portanto, dessa medida por via de decreto a qualquer autoridade, principalmente as autoridades da Polícia Federal, que tem que decidir sobre a concessão de porte de arma para esta ou aquela pessoa. A pancadaria maior está aí concentrada. E é principalmente em cima do artigo 20 que falam de projeto de decreto legislativo para derrubá-lo, de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para derrubá-la e assim por diante. Não falavam disso, e aqui eu repito o que disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Não se preocupavam com isso a respeito das manifestas inconstitucionalidades que havia no decreto 5.123, que foi revogado agora. Disso não queriam saber, porque facilitavam, por via de decreto, muito além da lei, os seus propósitos de emasculação nacional e de desarmamento das pessoas de bem. Pontos positivos. Amplia o conceito de armas de uso permitido. E é claro que isso exige uma definição técnica, mas de modo geral será permitida agora a aquisição, a posse, o porte, dependendo das circunstâncias, de calibres, digamos, de armas semiautomáticas até o .45 ACP ou .45 alto. Reinstitui o conceito de arma de fogo obsoleto, que é muito importante para a segurança jurídica das pessoas. Ele tinha sido esquecido no decreto que substituiu o R-105. Ele tinha sido esquecido. Então, aquele cidadão que tinha um bacamarte em casa
estava, de repente, com a vigência do novo R-105, que, aliás, não se chama R-105, sujeito, quem sabe, às penas da lei por ter um bacamarte lá em casa, uma arma de carregamento pela boca, uma velha garrucha de 110 anos de fabricação. Foi muito importante reinstituir o conceito de arma obsoleta. Clareou de vez, ou esclareceu de vez, o conceito de porte de trânsito, que favorece principalmente os atiradores desportivos. Dá segurança jurídica aos atiradores desportivos. Bom, já havia a portaria do Exército? Havia. Mas agora é um decreto presidencial, que está em consonância com a lei, apesar de dizerem que não. Por que está em consonância com a lei? Apesar de que a lei é draconiana, e continua a ser draconiana. Está em consonância com a lei porque tem previsão no artigo 24 do Estatuto do Desarmamento. Portanto, o que o presidente Bolsonaro fez foi regulamentar adequadamente um dispositivo da lei. O porte de trânsito já existia e agora ele é conceituado de maneira clara. Presume a veracidade da declaração de efetiva necessidade para aquisição e, consequentemente, para porte. Isso é muito bom. Tem um pequeno problema que eu comento depois. Torna mais clara a amplitude do conceito de residência. Pelas palavras do decreto agora, fica claro que residência é tudo o que seja do domínio do proprietário, mesmo as partes não edificadas. E isso é muito importante, principalmente para as propriedades rurais, porque agora, mesmo não tendo propriamente autorização de porte de arma de fogo, aquele que tiver a posse de arma de fogo em sua propriedade rural poderá portar a arma até o limite de sua propriedade, não importa se seja área edificada ou não. E da mesma forma, se for uma pequena propriedade de lazer, um sítio, por exemplo, também o seu direito de portar arma de fogo iria até o limite da sua propriedade. Ou se houver em sua casa ou na sua indústria uma área de galpão, uma área onde são acumulados bens de produção, mas que esteja fora da edificação principal, terá também o proprietário, terá também o industrial, o proprietário daquele empreendimento, o direito de portar a arma até o limite da sua propriedade. Isso está correto. E faltava, e foi resolvido. Aumenta para 10 anos o prazo de validade do certificado de registro. Isso que é muito bom. Continuamos a dizer, deputado Eduardo Bolsonaro, nossa posição sempre foi muito clara. Não deveria haver tempo de validade do certificado de registro de arma de fogo. Não deveria. Nós não vemos justificativa jurídica para isso. Mas eram 3. E no final do governo passado, do mal-sinado governo passado, foi aliviado para 5. Agora são 10. Então, isso melhora em muito. Não só a situação dos atiradores, caçadores, colecionadores, como a situação de qualquer pessoa de bem que tenha legalmente, porque nós aqui pugnamos, pela posse legal. Pela posse legal. Que disponha legalmente de uma arma de fogo. Aumenta o critério de permissão de aquisição de munição. Era de 50 cartuchos por ano. Como é que um cidadão portador de uma arma de fogo legal poderia sequer treinar, sequer praticar, que é dever dele, para se manter em boas condições de utilizar a arma se necessário, com 50 cartuchos por ano? O decreto mandou para 1.000, de 50 para 1.000. E para os colecionadores, atiradores e caçadores, na verdade, foi para 5.000. No tocante, novamente, à questão do porte de trânsito, que recebeu, que é dos caçadores, colecionadores, mas principalmente dos atiradores desportivos, que nós dizemos e sempre diremos, são a segunda reserva da nação. Além do conceito mais claro, que foi colocado no início do decreto, no artigo 36, estabelece-se essa situação, quando é que tem o atirador o direito ao porte de trânsito, deixa claro que é nos deslocamentos do local de guarda do armamento para os locais de treinamento ou de competição, e deixa claro que essa arma vai ser efetivamente portada, ou seja, municiada e alimentada, pronta para uso. E não deve ser de maneira diferente, porque não existe semiporte. Alguém já pensou em semiporte de arma de fogo? Ou se pode portar ou não.
Então, esse dispositivo também é muito claro. Tem um pequeno problema que depois nós comentamos. Prática de tiro desportivo agora passa a ser autorizada a crianças e adolescentes. E por que não? As senhoras e senhores já ouviram falar da formação de gerações campeãs a partir de 18 anos de idade? Aquele que é campeão tem talento, mostra talento desde criança. Se ele não puder desenvolver o seu talento desde criança, não será um ginasta campeão, não será um futebolista campeão, não será um atirador campeão. Então esse dispositivo atende a uma necessidade nacional e repele, deputado Eduardo Bolsonaro, repele a tentativa de emasculação do país por via de afastar as crianças e adolescentes das armas de fogo, que são instrumentos de defesa. Que repele a ameaça de que daqui a pouco nós não tenhamos sequer pessoas jovens aptas à defesa da sociedade nas forças policiais, aptas à defesa da pátria nas forças armadas, por causa desse processo de emasculação. E o decreto corrige isso, desde que haja, obviamente, a autorização dos responsáveis. E ainda permite que as crianças e adolescentes utilizem, muito corretamente, armas da entidade de tiro, da agremiação de tiro, para essa prática. Artigo 36, parágrafo 6º. Rompe o monopólio ou o oligopólio, porque, embora com limitações, passa a permitir a importação de arma de fogo. E mais, estende essa permissão de importação às pessoas físicas. As pessoas físicas também. Claro que com processo, com regime de não licenciamento automático, ou seja, para que a arma de fogo seja embarcada no porto de origem, já deverá haver a autorização de importação das autoridades aduaneiras aqui do país. É uma restrição que até poderia ser repensada. Mas, de qualquer modo, abre a porta. E ao abrir a porta, consequentemente, obrigando o oligopólio a se coçar, digamos assim, estabelece um regime de mercado verdadeiro. E no regime de mercado verdadeiro existe competição. Havendo competição, os preços caem. E aí as armas deixam de ser acessíveis apenas a pessoas que tenham um certo poder aquisitivo. Vejam, não são poucos os pontos positivos, e isso numa análise rápida, porque o decreto é complexo, sem dúvida nenhuma. Eu mencionei que há alguns problemas, sem dúvida. Já no primeiro decreto do presidente Bolsonaro, nós havíamos observado que no tocante à declaração de efetiva necessidade, para posse, não para porte, para posse, para aquisição e posse, criava-se um dispositivo que, com uma linguagem algo circunvolutiva, que ainda, em nossa opinião, oferecia muito de discricionariedade à autoridade policial no tocante à concessão dessa autorização, que deveria ser muito, muito simples. Obviamente, desde que a pessoa preenchesse os requisitos da lei. Então, assim, falando apenas a grosso modo, óbvio, não pode ser uma pessoa condenada a ter antecedentes criminais. Claro, tem que demonstrar aptidão, sem dúvida, tem que demonstrar perícia técnica. Claro que sim, tem que demonstrar, em suma, que é uma pessoa preparada, uma pessoa de bem e uma pessoa disposta à sua própria defesa. Esses são os requisitos da lei. Mas preenchidos esses requisitos, o que a lei diz é que a pessoa tem que declarar efetiva necessidade, declarar apenas, declarar. Eu declaro que tenho efetiva necessidade para a minha legítima defesa, ponto final, acabou. Não deveria haver mais nada na regulamentação que fosse contrário ou que permitisse uma interpretação contrária, discricionária, por parte da autoridade. Reduziu o número permitido de armas para 4, que, a nosso ver, não tem muito sentido, tendo em vista a tradição, que, apesar de tudo, é uma tradição lá dos controles varguistas, de 1934, que era de permissão para 6 armas. Não acaba com a renovação do registro, mas, enfim, foi para 10 anos. Tem um pequeno problema relacionado à comunicação de extravio, que deve ser feito imediatamente, e nós ponderamos o seguinte: às vezes a pessoa não toma conhecimento imediato de que houve um extravio, um furto de um bem. A arma é um bem, às vezes está em casa, ele viajou, pode ocorrer o furto, a obrigação legal é de comunicação imediata. Imediata como? A partir do fato, é o que diz o decreto. Mas o mais correto seria dizer a partir do conhecimento do fato pela pessoa, claro, porque ela não pode adivinhar.
há um dispositivo de cassação de autorização de posse ou porte em caso de inquérito ou processo criminal por crime doloso, que parece entroncar com a lei. E nesse ponto a lei é draconiana, porque ela estabelece que não será concedida permissão para aquisição e, consequentemente, para a posse, e em havendo essa autorização, não será concedida a autorização para porte de arma, se a pessoa, não obstante, cumpra os outros requisitos, não obstante não tenha antecedentes criminais, e aqui quando eu digo antecedentes criminais, eu digo antecedentes criminais com trânsito em julgado, evidentemente, será impedida de obter essa autorização, caso ela esteja meramente respondendo a um processo criminal. A nossa ponderação sempre foi muito clara nesse sentido. Primeiro, a lei fala de impedimento de autorização, de impedimento de autorização, ou seja, autorização para adquirir e possuir, ou então autorização para portar. Mas a lei não fala de cassação das autorizações já existentes, não fala. A lei não impõe isso. Então, se a lei não impõe isso, por que o decreto imporia? Por que o decreto imporia? Nós entendemos que esse dispositivo seja inadequado. Não é que ele seja ilegal, não é ilegal, porque como a matéria é fora do âmbito da lei, sem dúvida nenhuma, administrativamente, normativamente, ela pode ser regulada. Mas ela não é boa pelo simples fato de que, em termos de inquérito criminal, digamos, vamos admitir que um cidadão de bem, possuidor de uma arma legal, devidamente registrada dentro do seu lar, sofre uma tentativa de roubo à mão armada dentro do seu lar e, com a utilização dessa arma, mande para o inferno, que é muito desejável, o agressor. O que é que vai acontecer? É claro que ele está acobertado pelo excludente de antijuridicidade, que é a legítima defesa. E o que a lei penal diz? Se houver legítima defesa, se houver qualquer excludente de antijuridicidade, exercício regular de direito, estado de necessidade, não há crime. Não há crime. Mas o entendimento inicial da autoridade policial pode ser outro. Ou então o entendimento inicial do juiz de direito, que manda a pessoa para o júri ou não, pode ser outro. Deveria a autoridade policial nem sequer instaurar inquérito. Deveria o juiz de direito, se chegasse ao conhecimento dele, nem sequer cogitar de um procedimento de júri e simplesmente absolver sumariamente a pessoa nessas circunstâncias, o que a lei lhe permite. Mas digamos que o entendimento inicial da autoridade policial ou do juiz de direito criminal não seja esse. O que ele vai fazer? O que a autoridade policial vai fazer? Vai indiciar a pessoa por crime de homicídio doloso. O decreto fala em inquérito ou processo pelas excludentes, mas ninguém é processado pelas excludentes. As pessoas são processadas pela presunção de crime. Elas são processadas, são indiciadas ou processadas com base na avaliação inicial, seja da autoridade policial, seja da autoridade judiciária, no sentido de que ele deve ir às barras do tribunal ou deve ir a júri posteriormente. De modo que até mesmo a exceção colocada no decreto, muito prudentemente, acaba não sendo suficiente para garantir a segurança jurídica daqueles que, em legítima defesa, principalmente em legítima defesa, fazem uso de uma arma de fogo e repelem uma agressão a qualquer direito seu. Porque a legítima defesa não é apenas para proteger o direito à vida, é para proteger qualquer dos direitos garantidos pela Constituição da República. E no caso do porte de trânsito, finalmente, nós falamos de dois acertos claros. Primeiro a conceituação e depois a estipulação de situações no artigo 36. Mas no artigo 38, fala-se que nas competições oficiais no Brasil, as delegações, sejam brasileiras ou estrangeiras, deverão conduzir as suas armas desmuniciadas. Mas espera aí. Como é que então eles vão conduzir? Fala as armas, não faz exceção alguma àquela arma do artigo 36, não faz. Então, como é que ele vai cumprir, vai fazer
exercer o direito do artigo 36, se ele tem contra ele o artigo 38, que diz que ele deve carregar todas desmuniciadas. Há, obviamente, uma contradição intrínseca. Há, obviamente, um problema lógico intrínseco nesse dispositivo que pode ser melhorado. Então, nesse sentido, é um decreto muito bom. Muito bom. É um decreto... É um decreto que finalmente faz com que as pessoas de bem que pugnam e sempre pugnarão pelo direito à legítima defesa no Brasil, respirem. E que começa a romper o casco do maldito encouraçado do Estatuto do Desarmamento em obediência à determinação popular do referendo de 2005. Deputado Eduardo Bolsonaro, queria dar um complemento. Depois dessas palavras do Coronel Paz de Lira, que não só o deputado deu os princípios, e agora o coronel fez uma análise técnica do decreto, alguns meandros que muitas vezes só os entendidos mesmo que acompanham, e que é muito importante para as pessoas saberem dos seus direitos, e aos poucos vai sendo restabelecido o direito de legítima defesa, que é, como o deputado Eduardo Bolsonaro mostrou no início, não é um direito qualquer, é um direito importantíssimo da independência e tem toda a ligação com o direito de propriedade, com o direito da família, com os mandamentos da lei de Deus. Assim como eu não posso matar, eu também não posso deixar que as outras pessoas matem a mim e a minha família. Bem, queria registrar também a presença do deputado Frederico Braun Dávila, deputado estadual. Salve de palmas. E também a presença da consuleza da Hungria, a senhora Susana Laszlo. Obrigado. Deputado, queria acrescentar alguma coisa? Na verdade, eu percebi que tem um tempinho aqui para abrir para perguntas. Pode abrir 3 ou 4 aí. Aí a organização precisaria... do critério dos senhores. Mas eu vou atentar para outro assunto aqui também. A importação para a pessoa jurídica não mudou muita coisa, né? Praticamente continua inviabilizado e tem devido a uma tributação de 150%. A melhor solução para você conseguir ultrapassar essa barreira e trazer mais qualidade para o Brasil, ao invés de cada atirador ficar importando sua arma por arma, eu também estou no meu processo de importação, vieram 2, está faltando vir o resto agora, mas eu estou gastando 50 mil reais com 4 armas. Mas enfim, é trazer essas fabricantes para cá. Eu fiz uma live recentemente, o segundo encontro que eu tive com o representante da Sig Sauer. Eles têm um exemplo de sucesso sensacional da Índia, que estão com uma fábrica lá. Junto com ele estava o representante da Smith Wesson, também no mesmo sentido. E ficou ausente, mas eles fizeram valer a palavra também da Beretta. Ou seja, 3 fabricantes internacionais falando assim: Eduardo, nós queremos vir para o Brasil. Só que sempre quando eles vêm aqui, colocam uma burocracia em cima de outra burocracia e acaba não permitindo que o processo seja saudável. Falam que tem que produzir toda a arma aqui, que tem que produzir todos os componentes, que tanto por cento tem que ser nacional, enfim. O exemplo clássico é o da RUAG. Eu achava, né, que a RUAG é uma fabricante europeia de munição. Eu achava que eles estavam tentando entrar aqui fazia 7, 8 anos, mas eu fui corrigido. São 11 ou 12 anos que eles estão no processo tentando colocar uma fábrica aqui. Então percebam que Smith Wesson, Beretta, Glock, CZ só tem condição de fazer as suas armas em países subdesenvolvidos,
como a Alemanha, República Tcheca, Estados Unidos. Na potência brasileira, não. Aqui... Antes de abrir para a pergunta, só contar uma história. Eu fui na SHOT Show, Baba, e lá, assim, eu vou ter que contar a verdade para vocês, gente, desculpa. Você passa nos estandes, né, das armas mais conceituadas sempre, né, fica lá babando, não pode comprar nada. Se puder comprar alguma coisinha a preço de ouro aqui no Brasil, uma Glock 16 mil reais, se você tiver sorte, né, uma calibre 9mm. Lá, $600, você chora. E um dos fabricantes, uma vez, dos representantes lá, né, perguntou assim, de onde é que vocês são? A gente é do Brasil. Aí o cara deu uma risada assim, conheço, vocês têm aquela pistola do Shake and Fire System, tipo, sacode e dispara. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Obrigado. Tá certo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, deputado. Queria esclarecer uma coisa sobre o decreto do Jair Bolsonaro, que ele reduziu o número de quantidade de armas de 6 para 4, e também queria perguntar se existe alguma possibilidade de tirar essa limitação de tamanho de calibre. Acho que só isso, assim. E sobre os impostos das armas, tanto que você até falou um pouco das importadas e das próprias nacional, que de nacional é 70% do valor final, né? Só isso aí, rápido. A importação de PJ, a tributação é de 150%. 6 para 4, eu confesso também não entendi. Foi mantido, né? Eu sei que no decreto de janeiro estava assim. Foi mantido nesse agora, coronel? Sabe? Foi mantido? É o seguinte, eu também não concordo. Por mim seria até livre. Mas reparem o seguinte, não pensem que será fácil essa batalha que a gente vai travar agora, seja no STF, seja no Congresso Nacional, que vão tentar destruir e invalidar o decreto. Então, assim, é isso que a gente fala. O tempo do Congresso nem sempre é o tempo dos nossos anseios. Por mim, eu liberaria 308, 556, 762, enfim, vários outros calibres, arma longa, porque para mim quem faz a maldade é o ser humano. Mas repare que, ainda dando passos suaves e moderados, isso vai ser objeto de contestação. Imagine se eles tivessem ido mais a fundo ainda. Eles estariam indo ainda no limite mais perigoso e abrindo margem, quem sabe, para que juridicamente fosse contestado. E a gente sabe que no final das contas, às vezes, prevalece a versão popular e depois, no final das contas, o juridicamente é só o que o juiz assina. Mas nessa questão das 6 para 4, eu também confesso que não entendi. Calibres. Já foi um avanço sensacional os calibres. Como eu falei, por mim aqui não haveria essa distinção de calibres, mas no atual momento eu acho que ficou de bom tamanho. O próprio Jair Bolsonaro, quando da assinatura do decreto, ele falou: esse decreto não é a exaustão da questão das armas. Decretos futuros para aperfeiçoar ou para ir melhorando, ir em encontros de outros anseios como esses, podem vir, tá? Mas nesse primeiro momento eu sei que às vezes é estranho, parece que depende só do presidente, mas imagine, ele assina um decreto full e depois vai lá alguém e anula o decreto facilmente. A gente está evitando isso. Vai passo a passo, vai explicando e assim a gente vai melhorando. Deputado, só registrar a presença aqui da deputada estadual Valéria Bolsonaro. E também do deputado suplente estadual Major Ricardo Silva. Boa tarde, meu nome é Maria de Jesus, eu sou de Poá, São Paulo. Eu cumprimento a todos os que estão à mesa, os deputados presentes, as deputadas, os representantes dos deputados também. Eu venho aqui falar para vocês o seguinte: o índice de morte em 2014, 2016, estava assim, de 145 mortes dia.
Só que a gente vê aí que as pessoas, elas taxam muito a morte dos menores infratores, né, as pessoas negras. A gente não vê pessoas dizendo os pais de família que morreram, as mães grávidas com criança no colo, as pessoas que são inocentes, que morreram, que as polícias, né, o número tão grande de policiais que deixaram suas famílias. Eu gostaria que pudessem trazer também no Ibope, deixar bem claro nos números, para que as pessoas observassem que muita gente inocente está indo embora e pessoas que precisam ficar, porque são pessoas muito amadas e fazem muita falta na nossa sociedade. Obrigado, abraço, viu? Muito prazer estar aqui com vocês. Só complementando o comentário, mas fala o seguinte, Bidueira, dá um encerra a fila aí, porque senão daqui a pouco vai passar do horário aqui. A senhora tem total razão. Eu queria só pegar um gancho, por quê? Porque às vezes falam, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Ou seja, os especialistas, eles não conseguem distinguir legítima defesa de homicídio doloso. Quando o policial é necessário ele matar alguém, ele está fazendo isso porque a pessoa ou ela não se entrega, ou ela está cometendo um crime, ou é para evitar um mal maior. Enquanto que o criminoso, quando mata e entra no número de homicídios, é um crime. Ele está tirando a vida de alguém, o qual ele não tem direito. Então, só para fazer essa distinção, para não deixar crescer, né, essa narrativa falando que a nossa polícia é a que mais mata. Pelo contrário, a nossa polícia aqui é a que mais morre. A gente teve exemplo recente, 2 cabos da rota foram caçados. Se for um roubo e for identificado como policial, isso aí evolui para um latrocínio ou para um roubo seguido de homicídio. Então essa que é a realidade. Ao pessoal da esquerda, eu sei que muitos deles não adianta você explicar. Alguns são ignorantes, no sentido de não ter informação certa. Esses dá para você ter um bate-papo. Agora outros são doentes mentais. Pessoas que sobrevivem do dinheiro público, como Sou da Paz, Viva Rio. Como Sou da Paz e Viva Rio, não tem qualquer compromisso com a verdade. O Viva Rio fez uma campanha na Venezuela para o desarmamento. Agora que está aí, a capital mais violenta do mundo se tornou Caracas, eles deletam do Facebook a campanha que eles fizeram. Ou, por vezes, fabricam dados. A gente vai cansar de ver agora, prezado Coronel Paz Lira tem total consciência disso, a fabricação de dados através de uma errônea metodologia. Benê Barbosa explica no seu livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, um exemplo clássico. Pegaram as armas de fogo no Rio de Janeiro, foram nas polícias civis e fizeram um estudo, retroagindo décadas atrás, analisando as armas apreendidas. Resultado, 25% das armas apreendidas inicialmente foram compradas por pessoas de bem. Na minha visão, ainda que fosse verdade, não valeria você promover o desarmamento para dar um calote de 25% nas armas do crime. Mas vamos lá. Como é que foi feita a metodologia desse estudo? O cidadão, o pesquisador, especialista, né, pago a peso de ouro, ele pegava as armas que tinham um número sequencial, fazia o caminho, uma retroação e chegava ao comprador original. Aí você, poxa, Eduardo, o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Se eles não omitissem para vocês que eles não levaram em consideração armas raspadas, armas fabricadas em casa, armas montadas através de peças de outras armas, que significam o universo de 90% das armas apreendidas. Ou seja, eles focaram em 10% das armas apreendidas e apresentaram para vocês um estudo como se fosse verdadeiro, e não é. Prestem atenção, eles são PhD em fazer isso. Num debate, certa vez, um rapaz virou para mim e falou o seguinte: nos Estados Unidos, arma de fogo mata mais do que carro. Aí será que é verdade? Assim, eu falei, difícil, mas eu não tinha conhecimento. Então, na hora, eu não pude responder ao Emílio do Pânico. Mas era o quê? Era uma mentira, deslavada. Então, só prestar atenção nisso. Vou ser mais curto nas próximas respostas. Desculpa quando eu volto. Só antes, deputado, registrar também aqui a presença
Deputado federal suplente Ramiro dos Caminhoneiros. Deputado, nós temos um grave problema para nós armeiros aqui no Brasil, que nós não conseguimos trabalhar, mesmo dentro da lei, nós temos muita dificuldade, até mesmo em troca de peças e na obtenção da famosa TR para fabricação de componentes intercambiáveis, o que nos Estados Unidos é normal. Existe alguma luz no fim do túnel no Congresso para isso, para que haja uma facilitação dentro da lei, obviamente, mas para que um armeiro sério possa voltar a fabricar componentes? Vou ser sincero com o senhor, eu desconheço. A gente pode até trocar contatos para o senhor me dar ideias aí do projeto ou alteração do projeto, mas eu desconheço. Talvez por ser um tema tão específico, fique em nível decreto ou em nível portaria do COLOG. Perfeito? Desculpa minha ignorância aí. Boa noite, deputado. Sou Rafael. Eu queria fazer uma pergunta referente aos motoristas profissionais, tanto caminhoneiros quanto taxistas, motoristas de aplicativo, porque o nosso comércio é o nosso carro. E esse decreto, ou futuros decretos, ou projetos de lei, vai amparar da gente poder ter uma arma no nosso transporte para poder se proteger e proteger até o próximo, porque eu mesmo, como taxista, acabo indo para as periféricas e já vi casos de assalto que eu tive que sair correndo com o carro porque não tinha como me defender nem defender o próximo. E já fui assaltado também. Eu tenho certeza que o Coronel Paz-Lira ele está folheando ali para encontrar isso daí no decreto. O decreto é recente, não deu tempo de ler ele 100%. Eu sei que para caminhoneiro tem, salvo engano, para motoristas profissionais de empresas também está prevista. Existe uma disposição no artigo 20, que é exatamente aquele que eu disse que é o maior objeto de pancadaria, né? É esse aí que vão tentar derrubar de qualquer maneira. Mas o que o artigo 20 faz, então, é tornar automático o reconhecimento da efetiva necessidade de porte, não é só posse não, de porte, para determinadas categorias funcionais e profissionais. Uma delas são os motoristas de empresas e transportadores autônomos de carga. Então, talvez isso até exija um ato normativo do Ministério da Justiça e Segurança Pública para deixar bem claro quem o Ministério considerará enquadrado nessas categorias. Mas me parece claro, motoristas de empresas e transportadores autônomos de cargas, aqueles que não são motoristas de empresas ou transportadores autônomos de cargas não estão claramente contemplados aqui. Mas, tendo em vista o conceito geral, o clima geral criado pelo decreto, certamente terão muito mais facilidade de, nos termos do artigo 10, candidatar-se ao porte de arma. Do artigo 10 que eu digo é da lei, não do decreto. Artigo 10 do Estatuto do Desarmamento. Infelizmente, nós vamos ter mais uma pergunta, porque ainda temos as considerações finais do príncipe Dom Bertrand. Quero registrar também a presença do professor Jefferson Ripe, suplente de deputado estadual. Bom, boa noite, meu nome é Carlos, tenho 17 anos e eu queria perguntar tanto para o deputado como para o coronel, que sabe mais sobre o artigo em si, sobre a idade mínima, se continua 25 anos ou se segue como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a idade lá é a idade mínima, em alguns estados 18 e outros 21 anos. Queria saber se tem mesmo alguma chance de diminuir essa idade mínima. O coronel consulta no papel ali, eu consulto aqui no celular. Na lei, eu tenho certeza que não, porque a lei não foi alterada, né? Então, a lei prevê 25 anos ainda. O PL 3722 vai depender de como é que está o relatório. Salvo engano, a última versão do relatório está colocando para 21 anos de idade. Agora, houve uma melhora na questão da idade aqui para os clubes de tiro.
O menor de 18 anos ele pode praticar o tiro sem a necessidade da autorização judicial, se ele for com o responsável, né, possuidor da arma. Então, por exemplo, quem tem menos de 18 anos, se o seu pai ou se você tiver alguém que possa ser responsável por você, tiver uma arma, ele pode ir no stand de tiro e no clube e te emprestar a arma dele para você atirar. Então não precisa mais de uma autorização judicial. É porque por vezes a burocracia por si só, ela já te desestimula a fazer a prática do tiro. E quem tem de 18 a 25 anos pode ir ao clube, utilizar a arma do clube ou de um colega desportista. Então se a pessoa tem entre 18 e 25 anos, sei lá, um amigo meu aqui, posso ir com ele no clube de tiro, a gente presta uma pistola, ele atira, fica sobre a minha responsabilidade. Então essa é a novidade que foi trazida mais para o caso aqui dos clubes de tiro. Não é para um caso de norma geral, porque na norma geral, se você for tentar comprar uma arma, ainda haverá o limite de 25 anos de idade. Mas a gente vai alterar a lei também, se Deus quiser. A gente não vai deixar eles derrubarem esse atual decreto, ainda vai alterar a lei. A gente derrubou uma presidente sem quebrar uma janela, que quer manter um decreto, não é isso? Boa noite a todos. Flávio Fracaroli Martins Fontes, eu sou diretor da PLD e diretor da ABC, e vai colocando coisa aí que a gente participa de todas. Uma pergunta é a seguinte: a nossa preocupação em geral hoje é em relação ao decreto. Parabéns, foi espetacular o decreto, agora vem as bombas. Você sabe disso, nós sabemos disso, PSOL, Rede, todo mundo enchendo o saco. Tem uma alternativa, deixo como sugestão. O R105 é claro que os CACs têm direito a porte. O EB sempre escondeu esse lado. Inclusive, várias vezes que o Coronel Paz de Lira fez palestras a respeito, e sempre citava isso. É um tabu dentro do EB isso. Por outro lado, facilitando as coisas, já que está difícil, problema de papel, problema disso, o CRAF está escrito, não é válido como porte de defesa. É só cortar um não. Seu pai liga para o general Pujol, ele liga para o Colog e fala, olha, tira ou não. Tá certo? Segunda. Está anotado aqui, está anotado. Segunda. Isso daí, na minha opinião, para usar uma palavra mais suave, isso é um vacilo com o atirador. É praticamente jogar ele aos leões. Caiu na justiça, ele fala, o exército não autorizou, tá lá. Segunda, em relação à recarga, por exemplo, eu quero recarregar 45 long colt. Munição no tempo do faroeste, mas precisa guia de importação de cápsula. Coloca uns empecilhos para o pessoal que faz a recarga. E, finalizando, o seu pai colocou o dedo na ferida. Então agora todo mundo começa a brigar. E complementando aquilo que você falou, Civix Pax Parabellum. Assim. Só para lembrar de um caso interessante que o senhor Flávio levantou aqui, a portaria 28 do COLOG, aquela que permitia, né, o atirador ir com a sua arma municiada, fazendo o que é o óbvio, porque qualquer pessoa que ande armada hoje, o vagabundo vai querer a sua arma, se ele tiver oportunidade, ele vai tomar essa arma de você. Então é óbvio que se você estiver fazendo o trajeto casa-clube, a sua arma tem que ir municiada, né? Depois de muitos anos, isso aí veio através da portaria número 28, só que, ainda assim, atiradores continuavam sendo detidos. Tem um amigo meu, o Vitor Oliveira, que depois de ser detido, chutou o balde, esquece Brasil, está morando nos Estados Unidos, por exemplo. E no Ceará, o governador do Ceará, que não por acaso é do PT, inclusive foi reeleito, ele dava um adicional para o policial que apreendesse arma. O que aconteceu? Policial covarde, porque ele sabe que nós nunca vamos reagir e matar um policial, né? Abordando o atirador, chegando no clube, a 100, 200 metros do clube, fazia apreensão da arma. E teve caso de policial no Ceará com mais de 40 apreensões de armas, né? Só de atirador. Bonzão, né? Aprendeu arma pra caramba, só do atirador. Do vagabundo zero.
Mas, enfim, o decreto ele vem nesse sentido. Quando você coloca, né, uma normativa num decreto presidencial que está acima da portaria, você dá mais segurança. Eu acho agora que casos como esse podem até acontecer, mas vai ser muito mais isolado, muito mais difícil. Se vocês pegarem um vídeo no YouTube, eu fiz um vídeo assinando para as... Não sei se alguém me ajuda aí. Quantas delegacias de polícia tem no estado de São Paulo? Mas centenas de delegacias de polícia civil. E eu assinei ofício, uma por uma. Tem um vídeo lá, eu botei até no time-lapse, né? Porque são tantas. Eu assinando aquele negócio que nem maluco, para cientificar todas as delegacias da vigência da portaria 28. Em que pese o cologue já tê-lo feito, eu estava reafirmando isso. Então acho que o decreto vai colocar se Deus quiser, Frederico, vai botar, coronel, um ponto final nessa questão, né? A gente sabe que pessoas boas e ruins existem em todas as categorias, exceto na política, não é isso? Mas se Deus quiser, isso daí vai ser um passo importante para evitar esse tipo de constrangimento. E o gasto do atirador com o advogado, né? Obrigado. Agradecemos a benevolência do deputado Eduardo Bolsonaro e o coronel Pardilírio em responder as perguntas. E passamos agora para as considerações finais do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Minhas senhoras, meus senhores, meu caro amigo, velho amigo, coronel Paes de Lira, velho, antigo amigo, não há velhos amigos, e deputado Bolsonaro, nós hoje temos certeza que se o saudoso professor Pinico Oliveira fosse vivo, ele seria contente, porque ele sempre defendeu certos direitos absolutamente fundamentais do homem, que decorrem exatamente da nossa natureza, como Deus nos fez. Isto é, são direitos que antecedem ao Estado, que é o direito à família, o direito à propriedade, o direito à legítima defesa e tantos outros direitos. Esses direitos não são uma concessão do Estado. Esses direitos são, no máximo, devem ser regulamentados pelo Estado, ordenados pelo Estado, mas não são uma concessão do Estado. O direito à legítima defesa é um direito natural, é um direito que decorre dos fatos de nós sermos criaturas de Deus. E essa era a grande bandeira do professor Pinico de Oliveira, a defesa dos direitos naturais. E nós vemos hoje no Brasil uma mudança profunda. Há pouco tempo atrás, há menos de 3 anos atrás, os brasileiros saem às ruas bradando: minha bandeira verde e amarela, minha bandeira jamais será vermelha. E quero meu Brasil de volta. O que era esse Brasil que todos nós pedíamos de volta? Não era uma volta atrás. Era uma retomada das vias gloriosas que nos foram traçadas pela divina providência. Uma retomada dessas vias em que estariam criadas condições para que o Brasil pudesse realizar a sua grandíssima vocação, o seu imenso potencial humano e seu imenso potencial natural. Não há nenhum outro país no mundo que tenha um tal potencial quanto o Brasil. E é isso que nós queremos de volta. E a solução para isso não são miríades de leis. São os respeito a algumas leis que decoram na natureza humana, da lei natural. Aquela lei que, segundo Santo São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Dessas leis decorrem, devem ser as explicitações, as regulamentações das várias leis no direito positivo, mas não é mais do que isso. E o que nós vemos exatamente hoje, felizmente, é a volta ao respeito a esses direitos fundamentais. A volta, quando o presidente Bolsonaro escolheu como lema Brasil acima de tudo e Deus acima do brasileiro, isto é, repôs os direitos de Deus acima de todos. Existem direitos superiores aos direitos humanos, ao direito positivo. E é isso que nós esperamos do atual governo. E nós estamos no momento exatamente em que devemos somar as nossas forças para apoiar esse esforço que está sendo feito para o Brasil
sair da situação em que foi lançado por uma seita vermelha, em que o Brasil foi saqueado. O Brasil Eu me recordo ainda quando era menino, quando fomos visitar nossos avós maternos na Alemanha, pouco depois da guerra. A Alemanha estava absolutamente arrasada. Não rezavam pedra sobre pedra. Em decorrência também de uma seita, o nazismo. Mas houve um despertar da Alemanha. Os alemães disseram, chega, basta, não queremos mais saber disso. E houve uma união sagrada para a reconstrução da Alemanha. E aí, algo que eu acho muito interessante. Foi escolhido um grande chanceler. Os mais antigos aqui como eu devem se lembrar. O chanceler Adenauer, Konrad Adenauer. E ele escolheu um grande ministro da economia, Ludwig. O ministro da economia me disse, garanta um governo estável que eu lhe garanto uma economia próspera. O Adenauer respondeu, me garanta uma economia próspera que eu lhe garanto um governo estável. E assim, em 5 anos, a Alemanha era a primeira potência econômica da Europa. E essa é a capacidade de ressurreição dos povos. Os brasileiros têm essa capacidade. E é isso que nós esperamos do governo Bolsonaro, é isso que nós esperamos do atual parlamento. Que exatamente haja essa união sagrada em torno dos mais altos interesses da nossa pátria, para que nós realmente realizemos aquilo que está no mais fundo de nossa alma, que foi plantado por Deus Nosso Senhor em nossa alma, que é essa esperança de vermos a terra de Santa Cruz prosperar e realizar todo o seu imenso potencial. Amém. Eu agradeço a presença do Coronel Paz de Lira e a batalha já há tantos anos do Coronel Paz de Lira. Nós trabalhamos na defesa da legítima defesa, trabalho na que nós participamos também, fazendo palestra por esse Brasil afora. Agradeço ao deputado Bolsonaro e peço que apresente ao presidente, seu pai, os nossos votos de sucesso na sua empreitada para a reconstrução do atual Brasil. É preciso ter paciência, nós vamos ter que pagar a conta, nós vamos ter que saber superar as atuais dificuldades, mas eu tenho certeza que o Brasil vencerá essa batalha com a ajuda de Deus Nosso Senhor e com as bênçãos da Santíssima Virgem. Em nome do Instituto Pino Correia de Oliveira, eu agradeço mais uma vez a presença dos 2 conferencistas essa noite e peço a Deus que nos abençoe nesse nosso esforço.